Perguntas e respostas, dúvidas, enigmas e contradições da Bíblia. Para todo problema tem uma solução. Perguntas e respostas, a Bíblia responde. Vamos lá, gente, para a pergunta de hoje, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Olha só que a pergunta, né? Mateus 5, versículo 17 e 18. A pergunta é o seguinte: Jesus veio para pôr um fim na lei de Moisés? O que você acha? A sua opinião aí, o seu comentário, comenta aí no nosso chat. Jesus veio para pôr um fim na lei de Moisés? Vou saber a sua opinião, o seu comentário. Nosso chat aqui na TV Boas Novas, no nosso canal aqui no YouTube. Então já vai se inscrevendo, deixa o seu like, já vai deixando aí a sua opinião. Bom, essa é a pergunta, hein, Jesus? Jesus veio para pôr um fim na lei de Moisés? O problema é que Jesus disse muito explicitamente, né? Eu não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Entretanto, certa ocasião, Jesus aprovou seus discípulos quando eles quebraram a lei dos judeus quanto ao trabalho no sábado, em Marcos 2, versículo 24. E o próprio Jesus, aparentemente, aboliu a lei cerimonial ao considerar puro todos os alimentos, Marcos, capítulo 7, versículo 19. Os discípulos de Jesus rejeitaram claramente muito do que era da lei do Antigo Testamento, inclusive a circuncisão. Atos 15, Gálatas 5, 6, 6, 15. De fato, Paulo declarou: não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. E afirmou também que os 10 mandamentos gravados em pedra tinham sido removidos em Cristo, conforme 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 14. E aí, gente? Jesus veio para pôr um fim na lei de Moisés? A solução deste versículo, deste problema, na questão quanto a se a lei de Moisés foi abolida por Cristo, a confusão se estabelece por se deixar de fazer distinção entre várias coisas. Em primeiro lugar, a confusão do tempo. Durante sua vida terrena, Jesus sempre guardou pessoalmente a lei de Moisés, inclusive oferecendo sacrifício aos sacerdotes judeus, conforme Mateus capítulo 8, versículo 4, participando das festas judias, João 7, versículo de número 10, e comendo também o cordeiro pascal, Mateus 26, versículo 19. De vez em quando, ele violava as tradições falsas dos fariseus que tinham sido levantadas em torno da lei. Mateus 5, versículo 43 e versículo 44. Repreendendo-os, invalidasse a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Mateus 15, versículo 6. Os versículos que indicam que a lei foi cumprida referem-se à situação depois da cruz, quando não há nem judeu, nem grego, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Em segundo lugar, há uma confusão quanto a certos aspectos, pelo menos algumas das referências, se não todos, a lei, a respeito delas terem sido abolidas no Novo Testamento. Refere-se a cerimônias e tipos do Antigo Testamento. Esses aspectos cerimoniais, tipológicos da lei de Moisés foram de forma clara abolidos
quando Jesus, nosso Cordeiro Pascual, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, cumpriu os tipos e predições da lei quando a sua primeira vinda, conforme Hebreus 7 ao 10. E nesse sentido, Jesus claramente aboliu os aspectos cerimoniais e tipológicos da lei, não destruindo-a, mas cumprindo a lei. Finalmente, há uma confusão quanto ao contexto, mesmo quando as dimensões morais da lei são discutidas. Jesus, por exemplo, não apenas cumpriu as exigências morais da lei, por nós, conforme diz em Romanos 8, versículo 2 e 3, mas também o contexto nacional e teocrático, no qual os princípios morais de Deus foram expressos no Antigo Testamento, não mais se aplicam aos cristãos nos dias de hoje. Por exemplo, não estamos debaixo dos mandamentos como Moisés os expressou para o povo de Israel. Porque, ao serem expressos ao povo os 10 mandamentos, eles traziam a recompensa de que os judeus viveriam uma longa vida na terra da Palestina que o Senhor, teu Deus, te dá aos israelitas, em Êxodo 20, versículo 12. Quando o princípio moral contido nesse mandamento do Antigo Testamento é estabelecido no Novo Testamento, ele se expressa num contexto diferente, a saber, num contexto que não é nacional nem teocrático, mas pessoal e universal. Para todas as pessoas que honram seus pais, Paulo declara que eles terão longa vida sobre a terra. Efésios 6, versículo 3. De igual forma, os cristãos não mais estão debaixo do mandamento de Moisés para cultuarem no sábado, Êxodo 20, versículo 8 ao 11, já que depois da ressurreição, das aparições da ascensão, as quais ocorreram todas no domingo, os cristãos cultuam no domingo em vez de no sábado. Veja Atos 20, versículo 7. 1 Coríntios 16, versículo 2. Então, o culto do Shabat, declarou Paulo, era no Antigo Testamento apenas uma sombra da realidade nova que foi inaugurada por Cristo, Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Já que até mesmo os 10 mandamentos como tais foram expressos dentro de um contexto nacional, judeu, teocrático, então o Novo Testamento pode falar corretamente que o que estava gravado em pedras foi em Cristo removido, conforme diz o texto de 2 Coríntios 3, 7, versículo 13 e 14. Entretanto, isso não significa que os princípios morais contidos nos 10 mandamentos, que refletem a verdadeira natureza de um Deus imutável, não são mais pertinentes aos crentes nos dias de hoje. De fato, cada um dos princípios contidos nos 10 mandamentos é restabelecido num outro contexto no Novo Testamento, exceto, é claro, o mandamento para descansar e cultuar no sábado. Os cristãos hoje não mais se acham debaixo dos 10 mandamentos, tais como foram dados por Moisés, da mesma forma como não estamos debaixo dos requisitos da lei mosaica de sermos circuncidados. Veja Atos 15, Gálatas 3. Ou de levarmos um cordeiro ao templo em Jerusalém para ser sacrificado. O fato de estarmos presos às leis morais semelhantes contra o adultério, contra a mentira, contra o roubo e contra o assassinato, não prova que estamos ainda debaixo dos 10 mandamentos. Assim como o fato de haver leis de trânsito semelhantes nos diversos estados de um país, não implica que um infrator da lei do estado A, esteja sujeito à lei do estado B. A verdade é que aquele que violou uma lei no estado A não violou a lei, não violou lei alguma no estado B. Nem muito menos está sujeito às penalidades impostas nesse estado. Da mesma maneira, embora
tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento se pronunciam contra o adultério, a punição, no entanto, é diferente. A pena capital no Antigo Testamento, Levíticos 20, versículo 10, né? Somente a excomunhão da igreja no Novo Testamento, conforme 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 13, com a esperança de uma reintegração mediante arrependimento. Confira aí, 2 Coríntios 2, versículos 6 ao 8. Explicado esse texto de Jesus veio para pôr o fim na lei de Moisés, Mateus 5, 17 e 18. Mais uma pergunta, mais uma resposta no Pergunta e Resposta aqui na Boas Novas TV para você. Perguntas e respostas, dúvidas, enigmas e contradições da Bíblia. Para todo problema tem uma solução. Perguntas e respostas, a Bíblia responde.